Isso aí. Ah, gente, sabe o que eu quero ver com vocês? Eu soube de uma forma nova também da gente poder passar vídeo. Lembra um vídeo que eu quis passar para vocês e eu não consegui? Alguém até chegou a botar o link aqui no chat para vocês assistirem depois. Não sei se vocês assistiram ou não. Eu vou tentar colocar ele aqui agora e vocês vão me sinalizar se vocês estão conseguindo ouvir e ver o vídeo perfeitamente ou com dificuldade, tá bom? Vou colocar aqui até para... Porque eu nem tenho colocado mais vídeo no planejamento das aulas por medo de vocês não assistirem. Mas como eu tive uma informação de algo que eu posso acionar aqui, que vai melhorar o áudio para vocês assistirem, eu vou testar agora com vocês, porque se der certo eu posso voltar a pensar em vídeos nos planejamentos das nossas aulas, tá bom? Então, se não estiver vendo ou ouvindo, vocês me sinalizem, por favor. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai funcionar. A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada, é 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não, não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra. Parei o vídeo, tá? Eu parei mesmo, intencionalmente. Eu quero que vocês me falem, vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Tá dando para ouvir? Oi? Tá dando. Deu para ouvir? Tá dando para ouvir. Ai, que bom. Que bom. Vocês chegaram a ver esse vídeo quando foi colocado o link aqui ou vocês não chegaram a ver? Coloque pra gente ver aí agora, tá maneiro. Então, vou colocar e vamos ver se vocês conseguem se lembrar a respeito do que isso vai acontecer às vezes. Né? Até a minha imagem também pode congelar às vezes para um, para outro, por conta da conexão, se a conexão não estiver muito boa. Mas se der para entender, tá bom? Se tivessem, tipo, travado para todo mundo. Mas se for um ou outro, pode acontecer mesmo, tá? Vamos ver se vocês conseguem se lembrar em relação a que eu pedi para a gente ver esse vídeo. Ao ver o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir acessar o conhecimento daquele dia, do que eu estava tentando passar para vocês. Então, eu vou voltar lá no vídeo. Espera um momento. Vou voltar desde o início, deixa eu ver se meu som tá no máximo. Meu som nem tá no máximo. Agora está. Então, preste atenção. A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada, é 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não, não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era Rugre, então, pistola, Fujitsu, 762, AR-15, pistol 1. Não tinha nada disso, Nem né? ponto 30? Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Ela ficava na cama. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Isso tudo Brasil. só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá,
tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Dos romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Os romanos... Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. Prontinho. Deu para todo mundo ouvir tudo, gente? Deu para entender? Tem. Alguém consegue relacionar essa parte do filme a alguma coisa que a gente falou até agora em relação às competências do professor? Quem pode aí falar, por favor? Quando você viu a cena, o que te remeteu daquilo que a gente já conversou? Tá ligado com o que você falou de contextualizar o conteúdo com o que os alunos já sabem. Perfeito. Quem falou? Gabriel. Exatamente, Gabriel. A gente não considerar que o aluno ele não sabe absolutamente nada, né? Que a gente vai ensinar. Mas existe algo ali do contexto dele, da vivência dele, da experiência dele, que às vezes é de onde a gente pode partir, é algo que a gente pode incentivar a participação dele dentro de um conhecimento que ainda não foi dado, mas que a partir da vivência, a partir daquilo que a gente conhece, a gente consegue desenvolver a aprendizagem, né? Aí o filme mostrou que o menino conseguiu entender, né, a história lá da descoberta do Brasil segundo o contexto que ele vivencia. Então, assim, exatamente... Júlia está falando aqui, cada um aprende de um jeito, assimila de um jeito. Isso, e quando você fala algo que é do contexto dele, aquilo faz mais sentido, né? Quando a professora falava lá de umas coisas de uns nomes que ele nunca tinha ouvido falar, de uma forma que ele, para muitos ali, não prendeu a atenção porque não fazia sentido para eles. Então, quando vem um menino e fala algo que eles já conhecem, que tem alguma semelhança com aquilo que ele já conhece, não estou falando que tem que dar aula daquela maneira, vocês estão entendendo isso? Eu estou dizendo que existe um ponto de onde a gente pode partir para levar a aprendizagem, né? Partir daquilo que faz sentido para o aluno, né? Para a gente ficar só como se a gente estivesse ali filosofando. Então, esse vídeo
é daquele filme Cidade de Deus, e ele traz essa reflexão para gente. E hoje a gente vai ver mais uma competência. Vou colocar aqui a nossa aula de hoje. A competência do livro que nós estamos estudando. 10 novas competências para ensinar. Vocês estão conseguindo ver o slide aí direitinho? Tá aparecendo para vocês a apresentação do slide que nós vamos estudar hoje? Alguém pode sinalizar para mim por áudio? Eu não estou vendo o chat nesse momento. Ok. Eu não sei se tem como eu ver o chat e ao mesmo tempo a apresentação. Ainda não descobri. Mas nesse momento eu não estou vendo o chat de vocês. Se vocês quiserem participar, contribuir, fiquem à vontade para falar. Tá bom? Vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Porque nós vamos fazer uma atividade hoje, durante o período da aula aqui, referente ao que a gente está estudando neste momento. Então, prestem atenção, anotem, se ficar com dúvida, perguntem, porque vocês vão precisar dessas informações para a atividade que a gente vai fazer ao final da aula, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre essa competência que está aí, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, que nome enorme, que difícil, que coisa, que bicho de 7 cabeças é esse? Mas não é simples. Essa competência diz respeito a quê? Vou colocar aqui para vocês. Para que cada aluno progrida rumo aos domínios visados, convém colocá-los com bastante frequência em uma situação de aprendizagem ótima para ele. Então, para que a gente possa levar o nosso aluno a atingir a aprendizagem, a progredir nos objetivos que a gente tem, a gente precisa colocar ele numa situação de aprendizagem que para ele seja ótima, que para ele seja excelente para aprender. Não adianta eu querer atingir uma certa aprendizagem, mas colocar o meu aluno numa situação em que ele não vai aprender, que para ele aquela maneira, aquela forma, aquele método é muito difícil. Então eu preciso entender que para o meu aluno aprender, eu preciso colocá-lo dentro de uma situação que seja mais fácil, que eu facilite, que eu potencialize a aprendizagem dele. Vamos lá, vamos pensar junto para a gente entender o que diz respeito a essa competência. O incômodo é que há inúmeros alunos em aula. Ora, uma situação padrão consegue excepcionalmente ser ótima para todos, porque eles não têm o mesmo nível de desenvolvimento, os mesmos conhecimentos prévios, a mesma relação com o saber, os mesmos interesses, os mesmos recursos e as mesmas maneiras de aprender. Então, olha só, eu iniciei falando que para o meu aluno aprender, é importante que eu coloque ele dentro de uma situação de aprendizagem favorável para isso. Porém, qual é o grande problema? Que numa sala onde eu tenho vários alunos, cada um, que foi o que Júlia colocou ali no chat, quando a gente estava vendo o vídeo, cada um tem uma maneira de aprender, Júlia, né? Cada um tem uma situação de aprendizagem favorável diferente do outro. Às vezes eu prefiro estudar... Oi. Depois você olha lá que eu reivei de novo. Tá, Jair. Você já tinha me falado, tá ok. Cada um tem uma situação diferente de aprendizagem um do outro. Então, às vezes eu aprendo melhor só ouvindo. O outro aprende melhor vendo e ouvindo. Às vezes o outro aprende melhor escrevendo, vendo e ouvindo. Às vezes o outro aprende melhor... Alguém está pedindo aqui para entrar. Às vezes o outro aprende melhor... vou voltar aqui no slide, gente. Praticando. Então, numa sala que eu tenho vários alunos, eu vou ter vários... Vocês estão me ouvindo, gente? Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. É porque eu recebi uma mensagem aqui falando alguma coisa do áudio. Tá bom. Então, numa sala onde eu tenho situações de aprendizagens diferentes, esse é o meu grande desafio. Para eu conseguir colocar uma turma onde temos pessoas com nível de desenvolvimento diferente, interesses diferentes, recursos para aprender diferentes,
numa situação de aprendizagem que seja favorável para todos. Né? Então, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação é eu conseguir usar dispositivos diferentes, por isso é dispositivos de diferenciação, usar dispositivos diferentes de forma que eu permita maiores possibilidades de situações de aprendizagem, onde dentro de uma mesma turma, uma mesma sala, eu consiga ter dispositivos diferentes que façam com que a mesma aprendizagem seja acessada por caminhos diferentes. É isso que diz respeito a essa competência. E o professor precisa desenvolver essa habilidade, desenvolver essa competência hoje, levando em consideração tudo que a gente tem estudado até aqui em relação à aprendizagem. Aí o autor vai falar o seguinte, deixa eu abaixar aqui. Diferenciar é romper com a pedagogia frontal. O que é a pedagogia frontal? Aquele que o professor fica só na frente falando, os alunos só recebendo. Então, diferenciar, levar em conta todas essas diferenças dentro da sala de aula, a gente vai precisar romper com essa pedagogia tradicional, onde só o professor fala e o aluno só ouve. Mas é, sobretudo, criar uma organização de trabalho e dos dispositivos didáticos que coloquem cada um dos alunos em uma situação ótima de aprendizagem. Então, olha que desafio. Você pode pensar, nossa, mas isso é muito difícil. Sim, isso é muito difícil. Isso é muito trabalhoso, né? Isso requer uma competência nova. É isso que a gente está falando. Então, realmente não é fácil. Mas a gente não está falando do que é fácil. A gente está falando do que é melhor para a aprendizagem do aluno. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo enquanto professor, né? Propiciar, facilitar, promover, potencializar a aprendizagem do aluno. E essa competência é um desses caminhos, entre outros, que a gente tem conversado aqui. Então, é difícil, é desafiador, é complexo, é tudo isso. Mas é dessa forma que a gente consegue auxiliar o nosso aluno a aprender melhor. Então, se alguém quiser falar alguma coisa relativa ao que está sendo falado aqui, gente, podem falar, tá? Peguem aí como a gente está falando. A gente vai construir um pensamento junto, então vocês podem participar sempre. O problema será insolúvel, de fato, enquanto se imaginar que para criar uma situação de aprendizagem ótima para cada aluno, seja preciso encarregar-se dele pessoalmente. Isso nem é possível nem desejável. A solução não é transformar a aula em uma série de relações duais com o professor, ocupando-se de cada aluno individualmente. O que é isso? Aqui está falando que, então eu já entendi que para eu ajudar o meu aluno a aprender, eu preciso entender que cada um tem uma situação de aprendizagem diferente do outro. Isso significa, então, que o professor vai ter que praticamente dar aula individual na turma, ter um momento individual com cada um, porque cada um tem um momento, tem uma forma de aprender diferente. Então, eu vou ensinar Joãozinho de uma maneira, eu vou ensinar Mariazinha de outra, eu vou ensinar Pedrinho de outra maneira. Gente, não é essa a solução. Por quê? Porque isso é impraticável. A gente não tem como, né? A gente dá aula para uma turma onde tem muitos alunos, a gente tem tempo de aula. Então, pensar que a forma da gente romper e considerar as diferenças vai ser eu dar quase que uma aula individual para cada um da turma, para eu poder considerar essas diferenças, é inviável. Então, a solução não é essa. E aí, esse é o grande obstáculo da maioria dos professores em colocar essa competência em prática. Porque quando a gente fala disso, a maior parte dos professores fala o quê? Ah, gente, mas isso é impossível de fazer numa turma de 30, 40 alunos. Esse é o grande obstáculo, porque ele tem em mente que ele vai ter que ter momentos individuais com cada aluno, atividades individuais com cada aluno, para considerar essas diferenças e colocar cada um deles numa situação de aprendizagem diferente. Então, essa competência não diz respeito a isso, porque isso é inatingível, isso não tem como a gente atingir. Mas existe um equilíbrio, nem 8, nem 80, nem eu ter aula individual, que não é possível de se praticar, e nem também eu ter uma aula totalmente padrão para todo mundo, que também é outro extremo, que também
prejudica a aprendizagem da grande maioria. Então, a gente está aqui falando de uma competência que busca esse equilíbrio, de não ter só o padrão e também não ter só o individual, porque então, um é impraticável e o outro não favorece a aprendizagem. Então, é o meio termo que a gente vai conversar aqui, aquilo que é possível de se fazer, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Essa competência consiste em utilizar todos os recursos disponíveis, em apostar em todos os parâmetros para organizar as interações e as atividades, de modo que cada aprendiz vivencie tão frequentemente quanto possível, então a gente está falando daquilo que é possível, situações fecundas de aprendizagem. Então, essa competência diz respeito a mim, professor, na hora de pensar em uma aula, em um conteúdo que eu quero passar, em uma aprendizagem que eu quero promover, eu usar todos os recursos que eu tiver disponível. Eu usar o lúdico, eu usar o concreto, eu usar a sala, eu usar fora de sala de aula, eu usar vídeo, eu usar a escrita, a apostila, usar o livro, usar vários recursos que eu tiver à minha disposição para passar aquela aprendizagem. Isso mobiliza competências mais específicas como. Então, assim como na competência da aula passada que a gente viu a competência e vimos que dentro dela tínhamos o quê? Subcompetências dentro daquela. Hoje também, dentro de conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, que é a gente utilizar dispositivos diferentes para a gente promover situações de aprendizagens diferentes, que a gente atinja mais alunos e coloque a maioria deles numa situação ótima de aprendizagem, isso requer competências mais específicas dentro dessa, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Para quem entrou depois, vou reforçar o que eu já falei. Prestem bastante atenção, façam anotações, porque a gente vai fazer uma atividade no final da aula de hoje sobre o que eu estou comunicando aqui. E se você tiver dúvida, se alguma coisa não ficou claro, por favor, sinalize, pergunte, eu explico de novo, tá bom? Então, agora a gente vai ver as subcompetências dentro dessa de conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação. Até aqui tá ok, gente? Vou voltar até lá, onde tem o chat. Até aqui tá ok? Ficou claro para vocês o que significa conceber e evoluir os dispositivos de diferenciação? Se eu falar assim, gente, diz respeito a que essa competência? Ficou claro para vocês? A que diz respeito isso? Sinalizem para mim, por favor. Um de cada vez, para não ter bagunça. Senão fica tumultuada a nossa aula. Ficou claro, né? Então, tá bom. Então, ninguém vai ter dificuldade nisso. Beleza. Então, vamos prosseguir. Então, vamos ver as subcompetências, então. Espera lá que eu tô achando... Onde que eu tô aqui? Achei. Então, a primeira subcompetência é administrar a heterogeneidade. Acho que vocês estão até cansados desse termo, de tanto que a gente tem conversado sobre isso. A gente não vai ter uma turma homogênea, vocês já sabem. A turma, né, ela é heterogênea. O que é homogêneo, para quem não tem claro esse termo? Homogêneo é quando fica tudo igual. Quando a gente fala assim, bata a massa de bolo até ficar homogêneo, até os ingredientes sumirem e ficar uma coisa só, fica tudo por igual, tudo direitinho ali. Aquilo é homogêneo. Então, uma turma homogênea é uma turma onde todo mundo é igualzinho. Impossível a gente ter uma turma homogênea. Porque mesmo que eu tenha uma turma com crianças onde as idades são praticamente as mesmas ou próximas, né? Porque a gente tem a divisão das turmas por idade. Mesmo assim, não vai ser igual. Então, eu sempre tenho que considerar que a minha turma é heterogênea. Eu tenho as diferenças, eu tenho as diversidades.
E aí eu preciso administrar essa heterogeneidade, essas diferenças, para conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. O que está falando essa subcompetência, então? Quando se perde a ilusão de poder salvaguardar uma pedagogia frontal, constituindo-se de grupos homogêneos, quando se atacam seriamente as diferenças, a primeira tentação continua sendo a divisão dos alunos em grupos homogêneos ou a reunião de alunos que possuem dificuldades para lhes oferecer apoio. Então, quando numa reunião de professores, quando numa palestra, quando a gente começa a tentar a romper um pouco com essa questão da pedagogia frontal, e a gente tenta até considerar as diferenças, a gente ainda assim cai no erro de quando vai dividir os grupos, por exemplo, em sala, a gente colocar aqueles que são parecidos. A gente ainda tenta fazer o quê? Grupos homogêneos dentro daquele grupo. Mesmo quando eu vou separar em grupos, porque eu entendo as diferenças ali, eu divido os grupos aproximando aqueles que são semelhantes, a ponto até de colocar aqueles que têm mais dificuldade no mesmo grupo. Então, eu não estou administrando a heterogeneidade. Na realidade, eu estou ainda me esforçando para fazer um grupo homogêneo dentro do grupo. Né? E vocês que são da área de educação física, pode ver que quando vai escolher time, alguma coisa assim, muitas vezes faz isso, né? Aqueles que têm maior dificuldade na parte motora, jogam futebol pessimamente, coloca junto, não é isso? Então, mesmo assim, eu ainda tento me esforçar para ter uma homogeneidade. E a gente precisa ter cuidado com isso. Administrar a heterogeneidade diz respeito a quê, então? Diante da diferença, classificar e orientar os casos semelhantes para tratamentos uniformes continua a ser o esquema anterior. Então, quando eu vou tentar administrar isso, ainda classificando, colocando os casos parecidos para tratar da mesma forma, eu separar em grupos onde os alunos são parecidos, para que ali eu possa ter uma fala padrão, um tratamento padrão, eu ainda estou tentando ter o grupo homogêneo, que na realidade é inatingível. Né? A gente não vai ter ninguém igual a ninguém. Mesmo que tenha idades parecidas, né? Nem irmãos gêmeos são iguais. Né? Então, isso é uma utopia, tentar alcançar essa homogeneidade. O importante é criar dispositivos múltiplos, não baseando tudo na intervenção do professor. Né? Então, eu preciso usar vários tipos de dispositivos, porque assim eu estou considerando e administrando a heterogeneidade da minha criança. O trabalho por plano semanal, atribuição de tarefas autocorretivas, o emprego de softwares interativos são recursos preciosos. Organizar o espaço em oficinas, cantos entre os quais os alunos circulam, é uma outra maneira de enfrentar as diferenças. Nenhuma delas é sozinha uma solução mágica. A diferenciação exige métodos complementares e, portanto, uma forma de inventividade didática e organizacional. E é aqui que é um grande obstáculo para a maioria dos professores. Exige deles uma inventividade didática. Olha que termo! Então, a gente tem que estar sempre disponível, pronto, a usar nossa criatividade para inventar formas de vários alunos atingirem aquela mesma aprendizagem. Veja, não é fazer, tipo, como é que eu vou dizer? Diferença entre as pessoas, no sentido de até como se fosse preconceito, né? Isso aqui eu faço assim, porque isso aqui consegue. Isso aqui eu faço desse jeito, porque isso aqui não consegue. Não é isso. Pelo contrário, é uma questão de inclusão. É uma questão de eu fazer formas diferentes para que todos tenham acesso àquela aprendizagem, mesmo que por caminhos diferentes. Porque, devido às diferenças, a gente atinge a aprendizagem por caminhos diferentes. Entenderam? Então, isso exige muito do professor, exige pensar em vários recursos, em várias formas,
Ali falou, por exemplo, deu o exemplo da gente usar oficinas ou cantos, onde os alunos circulam. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma aprendizagem X que você quer passar para o seu aluno. Você pode separar os 4 cantos da sala com recursos diferentes, com formas diferentes em relação àquela aprendizagem. Né? Então, num lugar você vai ter os recursos que são mais lúdicos. No outro canto, você vai ter apostilas, livros sobre aquilo. No outro canto, a criança vai praticar, vai fazer aquilo. E aí o aluno pode escolher para qual desses cantos ele vai, para ele aprender aquele mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo passando de formas diferentes. Né? Ou ele pode inicialmente escolher por onde ele vai começar, mas ele vai andar por todos os cantos, passando pela leitura, passando pelos objetos, passando pela prática, passando pelo canto onde tem vídeo, por exemplo. Isso é um exemplo, tá, gente? Porque a gente não vai ter um caderninho, pode ser que exista, mas a gente não vai ter um livrinho onde vai dar todas as atividades para a gente fazer. A maioria delas é aqui, a nossa mente mesmo, tem que botar a mente para funcionar, inventar. Por isso que eu tenho passado esses trabalhos para vocês. Você vai, enquanto professor, você vai trabalhar com isso. Uma das competências do professor é essa questão da criatividade, de inventar coisas, né, para ajudar o seu aluno a aprender. Continuando. Aí agora a gente vai passar para uma outra subcompetência. Nós falamos de administrar a heterogeneidade. Agora a gente vai falar de uma outra subcompetência que o autor traz, que é fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades. Então, assim, alguém ficou com dúvida na subcompetência anterior? Se alguém ficou com dúvida sobre administrar a heterogeneidade, ou quer fazer alguma observação a respeito, vocês que já deram aulas práticas, às vezes vocês têm alguma observação que vocês gostariam de fazer. Tá tranquilo até aqui? Então, vamos continuar para a próxima. A próxima subcompetência, ela é importante, só que eu não vou falar dela baseado só no livro. Por isso que o slide é importante, o slide que eu passo para vocês, vou passar hoje aqui. Porque esse livro, que é o livro que a gente está estudando, ele é super atual em relação a essa questão das competências, né? Esse livro aqui, que é o que eu passei para vocês em PDF, que é o livro que a gente está estudando, As 10 Novas Competências, ele foi escrito em 1999. Nós estamos em 2020. Então, tem mais de 20 anos. Então, quando o autor traz aqui, vou abrir o slide novamente. Quando o autor traz aqui que uma das subcompetências, né, da gente administrar essa questão da diferenciação, é fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos de portadores de grandes dificuldades, ele está falando de um contexto de trabalhar com crianças que possuem dificuldades específicas lá no contexto de 1999. E a gente sabe muito bem que hoje, em 2020, a gente tem uma outra realidade em relação a isso, que diz respeito à inclusão. Então, para eu considerar os dispositivos variados que eu tenho, por conta da variedade de alunos que eu tenho, eu preciso considerar que nessa turma, que entre os alunos que não têm nenhuma deficiência, nenhuma dificuldade de aprendizagem, eles já são diferentes nas suas maneiras de aprender, nos seus recursos cognitivos, mas ainda eu tenho também as diferenças em relação às crianças que estão ali na escola, que estão na sala e que possuem alguma dificuldade específica. Então, isso é muito importante e muito atual o que o autor está abordando. Porém, ele aborda com uma linguagem, com contexto de 1999. Estando a gente em 2020, a gente precisa adequar a realidade de hoje. Então, pode ver que no próprio título da subcompetência, ele usa termos que estão desatualizados. Por exemplo, ele fala: fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades. A gente sabe que atualmente a gente nem usa esse termo portador de deficiência, portador de dificuldade. A gente fala criança com deficiência, criança com dificuldade. Esse é o termo atual. Mas a ideia dessa subcompetência é atual e válida. Só os termos, a forma dele abordar
que é mais daquele contexto lá. Então, ele fala, algumas crianças encontram dificuldades que ultrapassam as possibilidades comuns de diferenciação e exigem medidas excepcionais. Então, numa turma que a gente já tem as diferenças, a gente ainda vai ter uma diferenciação também em relação às dificuldades, tá, gente? Não são pessoas diferentes, porque a gente não... Todo mundo é ser humano, todo mundo é pessoa. A gente vai tratar todo mundo igual. Igualdade. Porém, no tratamento igual, eu preciso considerar as diferenças para quê? Para eu possibilitar a todos acesso igual. A igualdade vem disso daí, né? De eu conseguir possibilitar, como a gente viu, né, quando a gente estudou o termo de programas educacionais de incentivo, que a gente falou sobre equidade, que a gente viu aquela imagem do caixotinho, né? Que a igualdade, a equidade, às vezes não é dar o mesmo recurso, mas dar recursos diferentes, considerando as diferenças, para que todos tenham acesso igual. Então, é nesse sentido que ele traz essa questão aqui. O ideal seria, em uma organização de equipe, encontrar os recursos para atender esses alunos, se for o caso com ajuda externa, mas sem excluí-los. Então, já lá em 1999, ele já traz a ideia da equipe multiprofissional para auxiliar no trabalho com as crianças com dificuldades, né, com deficiências, com transtornos, né, mas não excluí-los. Então, ele já traz a ideia da lei da inclusão. E aí eu trouxe 2 slides aqui que a gente já viu na disciplina do semestre passado. Eu resgatei esses conceitos da lei da inclusão que nós temos na lei de diretrizes e bases, só para a gente contextualizar essa subcompetência que ele está dizendo, é a inclusão. Por quê? Porque a gente está falando de dispositivos de diferenciação, de usar dispositivos diferentes para auxiliar a aprendizagem de todos, inclusive daqueles que possuem dificuldades, transtornos, deficiências. Então, está aqui no slide a lei da inclusão, que a gente já estudou período passado. Então, o que a LDB fala sobre educação especial no artigo 58? Entende-se por educação especial, para efeitos de lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na rede regular, nós vamos ter alunos que possuem deficiências e transtornos. Para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí tem os 3 parágrafos desse artigo 58. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Então, está falando da gente ter uma equipe dentro da escola multiprofissional para dar apoio. Mas não é para essa criança ficar só lá com essa equipe, é para ela ficar em sala de aula e ter o trabalho dessa equipe por fora. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Então, quando a deficiência, o comprometimento da criança for muito grave, não for possível ela estar na sala de aula regular, então ela vai poder ser atendida nas escolas especializadas, nas classes especializadas, como, por exemplo, na nossa cidade a gente tem a PAI. E o 3º parágrafo, a oferta de educação especial dever constitucional do Estado ter início durante a educação infantil. Então, a educação especial, né, essa questão da inclusão da criança com dificuldades, com transtornos, com deficiência, começa desde a educação infantil. E ainda dentro da LDB, o artigo 59 fala: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais e altas habilidades. O que hoje, para a gente entender dentro dessa competência de fazer evoluir dispositivos de diferenciação? A escola, o sistema de... Aqui nem tudo depende do professor, tá, gente? Tem coisas aqui que dependem do professor, tem coisas aqui que dependem da direção da escola, tem coisas aqui que dependem do Estado, do governo, mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba. Então,
a eles deve ser possível. Currículos, aí o primeiro inciso. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, olha só, a lei diz que eles têm direito a um currículo diferenciado. Olha só, dispositivos de diferenciação. Então, eles têm direito a currículos diferenciados, a métodos diferenciados, a técnicas diferenciadas, a recursos educativos para atender a necessidade de aprendizagem dele. Então, tá, por isso que a educação inclusiva está dentro de fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Inciso 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido. Inciso 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, que é aquele que fica lá na sala de recursos, professores que ficam na sala de recurso no contraturno desse aluno para fazer o reforço com ele das dificuldades. O inciso 4 fala educação especial para o trabalho. Então, principalmente para os alunos que têm alguma deficiência ou transtornos que são tem um pouquinho mais de idade, já quase entrando na adolescência. Fazer a educação voltada para o trabalho, que ensine eles questões mais operacionais para facilitar a inserção dele no mercado de trabalho. E o 5º, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Então, aqui está falando do benefício dos programas sociais. Aí lembra dos programas educacionais de incentivo, que é a nossa disciplina. Então, essas crianças também têm acesso aos benefícios dos programas sociais referentes à situação que elas estão vivenciando. Então, dentro dessa subcompetência, né, que é trabalhar com as crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, a gente vai precisar usar os dispositivos de diferenciação. Para ficar mais fácil ainda entender essa questão de dispositivos de diferenciação, a gente já entende, né? A gente já entende que por conta da inclusão, a gente precisa ter recursos diferentes, não é isso? Se eu tenho crianças na sala que têm autismo, outro que tem uma deficiência física, outro que tem uma deficiência auditiva, eu já entendo que numa turma assim, por conta da inclusão, eu preciso ter atividades, meios, métodos diferentes para atingir aquela aprendizagem. É só eu considerar que toda a minha turma tem diferenças. Não é só aquele que tem deficiência. Mesmo numa turma onde eu não tenho um aluno com deficiência, eu vou ter as diferenças. Então, o mesmo raciocínio que eu uso numa sala onde eu tenho alguns alunos com deficiências, com transtornos, onde eu vou pensar em dispositivos diferentes, vários, para que ele consiga também acompanhar a aprendizagem, eu vou pensar isso para a turma inteira, para todos. Porque as diferenças não é só em relação a deficiências e transtornos, mas também em caminhos de aprendizagem, recursos cognitivos, em interesses, em experiências e tal, né? Que a gente tem discutido aqui. Alguma dúvida? A gente vai passar para a próxima subcompetência agora. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. A próxima subcompetência é desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino mútuo. Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas de ensino mútuo. Então, estou falando aqui de trabalho cooperativo, de trabalho em grupo. Prestem atenção nisso, que a gente vai desconstruir algumas coisas que a gente conhece sobre trabalho em grupo aqui nessa subcompetência. Então, quando eu falo sobre dispositivos de diferenciação, eu preciso considerar essa subcompetência de eu desenvolver entre os alunos as atividades de cooperação. Então, o que diz respeito a essa subcompetência? Enquanto professores se virem como a única fonte de impulso e de regulação das aprendizagens dos alunos, pode-se temer que não se cansarão de tentar estar em todos os lugares, o que é impossível. Então, o professor ele tenta concentrar nele toda a fonte do saber e da aprendizagem do aluno. E enquanto o professor pensar nisso, e ele tentar concentrar nele mesmo,
ele vai tentar o quê? Fazer tudo, tá? Em todos os lugares, fazer tudo, o que é impraticável. Mesmo concebendo dispositivos engenhosos e recorrendo a tecnologias mais avançadas, não conseguirão enfrentar todos os problemas. Então, mesmo que a gente use recursos mirabolantes, tecnologias, coisas muito diferenciadas, se eu não desconstruir essa ideia de que eu, professor, sou a única fonte de saber e de aprendizagem dali, eu ainda assim vou continuar tendo problemas. Então, é uma subcompetência, porque não é só usar os dispositivos, não é só usar a tecnologia, não é só usar os métodos. Sem que isso se constitua uma solução milagrosa, é interessante apostar na cooperação dos alunos. O papel do professor aqui é fazer com que o conjunto funcione mais do que ensinar diretamente a todos. Então, entender que os alunos, dentro da interação, dentro da cooperação entre eles, eles conseguem aprender, sem necessariamente que o professor esteja ensinando. O papel do professor aqui em relação a estimular esse tipo de atividades, né, esse tipo de momentos de cooperação, é fazer com que o grupo funcione. Esse é o papel do professor. Fazer com que o grupo, o conjunto, a cooperação funcione, e não necessariamente ele ensinar. Os alunos podem formar-se mutuamente sem que um deles desempenhe o papel de professor. Basta que se envolva em uma tarefa cooperativa que provoque conflitos sociocognitivos. Olha que importante, porque isso aqui muda toda a nossa visão de trabalho em grupo. Aqui está falando que os alunos, eles podem, na cooperação um com o outro, um ajudar na aprendizagem do outro, sem que necessariamente um tenha que ali assumir o papel de professor. Porque, às vezes, o professor até faz os trabalhos em grupo, as atividades em grupo, mas, às vezes, coloca um daquele grupo para ser o monitor, aí escolhe aquele que, na visão do professor, é o mais competente, para passar aquela aprendizagem para o grupo, né? Então, a gente ainda continua com aquela coisa, que um sabe mais que ensina o outro que sabe menos. E, na realidade, a gente está falando aqui de que nessa tarefa de cooperação, onde eu vou ter padrões sociocognitivos diferentes, esses conflitos vão gerar aprendizagem. Olha que interessante, né? Aquilo que eu sei que conflita com aquilo que você sabe, na nossa interação, na nossa discussão, promove uma aprendizagem. Olha que legal. O grande problema é que na nossa cultura as pessoas têm medo de conflito, né? A gente sempre vê o conflito de uma forma negativa. A gente olha o conflito como uma coisa ruim. E, na realidade, dos conflitos que vem muitas aprendizagens, né? Se não tivesse tido aquele conflito não necessariamente, gente, é brigar, né? Conflito não é brigar. Conflito é o quê? Uma coisa que conflita com a outra, uma coisa que é diferente da outra. Uma coisa, entenderam? Uma coisa diferente da outra que estão ali junto, tentando coexistir. E aí, um discute daqui, outro discute dali, um fala daqui, outro reflete de lá. Isso esse choque cognitivo e social vai gerando as discussões que vai promovendo aprendizagens, que vai promovendo descobertas. É esse tipo de atividade cooperativa que está sendo falado aqui. O confronto dos pontos de vista estimula uma atividade metacognitiva, da qual todos extraem benefícios. Então, esse confronto, né, de pontos de vista diferentes vai fazer com que eu pare para pensar de uma maneira que eu não pensava antes. Eu vou pensar sobre aquilo que o outro falou, que é diferente daquilo que eu penso, e aí raciocinar, né? Pensar no que eu penso, pensar no que ele pensa e refletir, e aí a gente reflete junto, um fala dali algo que eu ainda não tinha pensado sobre aquilo. Esse exercício cooperativo é super benéfico. É porque também na nossa cultura a gente tem um grande problema com quem pensa diferente da gente. A gente não aceita que o outro pense diferente. Todo mundo tem que pensar igual. Gente, isso é utopia. Nós somos diferentes, nós temos experiências diferentes. Ter pontos de vista diferentes faz parte da vida. Então, o fato de eu pensar de uma forma e você pensar de outra não tem que ser um motivo da gente brigar. Mas pode ser um motivo da gente parar e pensar de uma coisa
que eu não pensava. E o outro pensar de uma coisa que ele não pensava. E a gente não precisa brigar, mas a gente pode chegar a um consenso, a um ponto em comum. Ou você chegar pode ser que o outro chegue à conclusão do que eu estou pensando é mais correto, ou a gente vai descobrir algo novo junto, né? Então, é sobre essa atividade cooperativa que o autor está falando. Trabalhar em equipe não consiste em fazer juntos o que se poderia fazer separadamente, menos ainda em olhar o líder ou o aluno mais hábil do grupo fazer. Então, olha aqui que interessante também, muito diferente do que a gente pensa em relação à atividade em grupo. Trabalhar em equipe não significa que você vai botar o grupo para fazer algo que poderia ser feito sozinho. Porque aí a gente fala assim, a gente sabe, trabalhar em grupo é legal, a gente já aprendeu, né? Os professores sabem que é importante colocar trabalho em grupo. Aí vai lá, faz aleatoriamente, junta aí um grupo de 5 e faz tal coisa. Só que não para pensar na intencionalidade, que é isso que é diferente, a intenção. Eu preciso pensar numa atividade intencional em que a natureza daquela atividade seja cooperativa, em que precise da cooperação de todo mundo para aquela aprendizagem ser gerada. Não se trata de eu pegar uma atividade aleatória que poderia ser feita sozinho e botar todo mundo para fazer junto. Ou de eu colocar o grupo ali para fazer uma atividade e todo mundo do grupo ficar vendo aquele que é mais competente fazer, né? Isso acontece muito. Às vezes a gente divide os grupos e o grupo elege que tem um que sabe mais e aquele faz o trabalho todo sozinho. Isso também não é trabalho em equipe. Aqui a gente está falando de todo mundo cooperar. O último pontinho que está aí, o desafio didático é inventar tarefas que impõem uma verdadeira cooperação e provocarem as aprendizagens almejadas. Então, a gente já falou desse desafio. O grande desafio é esse, é o professor inventar tarefas, atividades que a natureza delas sejam cooperativas. E aí, os últimos 2 pontos dessa competência, dessa subcompetência. No esporte, no trabalho, na vida, uma equipe eficaz afasta os indivíduos menos competentes das tarefas mais cruciais, chegando a marginalizá-los socialmente. Principalmente vocês que estão na educação física, quando diz respeito ao esporte, isso é muito evidente, não é verdade? Aquele que não é bom em jogar futebol, aquele que não é bom no vôlei, ele sempre fica sem ser escolhido, ele fica lá sentado, ele prefere não jogar. Então, isso na vida, no trabalho, no esporte, é muito comum a gente excluir aquele que não se sai bem naquela tarefa. Porém, aqui, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente precisa ter uma visão diferente. A gente precisa entender que a aprendizagem cooperativa, ela deve privilegiar a eficácia da didática em detrimento da eficácia da ação. Então, e isso vem muito de como o professor vai manejar. Então, você, enquanto professor, você deve privilegiar o fato de todos estarem participando e fazendo algo juntos. E não necessariamente privilegiar o resultado daquela ação. Vocês estão entendendo? Por exemplo, vamos supor que você, enquanto professor, tenha dado uma atividade cooperativa para 2 grupos diferentes. Você pediu um grupo para fazer tal coisa, outro grupo para fazer a mesma coisa. Um grupo, o resultado da atividade ficou assim, nossa, excelente, maravilhoso. Um nível de qualidade lá em cima. Porém, quem que fez? Era um grupo lá de 8 pessoas e os 2 mais competentes fizeram tudo sozinhos, do início ao fim. E aí saiu aquele resultado maravilhoso. O outro grupo, o resultado não foi maravilhoso. Tiveram algumas falhas, né? Foi mediano. Porém, naquele grupo ali, todo mundo contribuiu, todo mundo participou, todo mundo, né, teve realmente essa questão da cooperação. Você, enquanto professor, você não vai privilegiar o resultado desse em relação a atividades cooperativas, tá, gente?
A gente está falando de trabalhos de cooperação. Você não vai privilegiar esse pelo seu resultado, que foi maravilhoso, mas onde praticamente não teve cooperação nenhuma, porque foi um ou outro que fez. Você vai privilegiar a eficácia da ação. Qual era a questão? Todo mundo participar, todo mundo contribuir, todo mundo construir aquela aprendizagem junto. Então, você vai privilegiar isso e não necessariamente o resultado, a eficácia da ação. Entenderam? Acho que a gente está aqui desconstruindo várias coisas em relação ao trabalho em grupo do que a gente às vezes pensa. E por último, sem isso, ninguém poderá aprender fazendo. Olha que frase interessante, é a última frase da aula. Sem a aula não acabou, tá? Desse momento da aula, né? Desse momento teórico da aula, que agora vocês vão participar. Sem isso, ninguém poderá aprender fazendo a fazer o que não se sabe fazer. Olha que interessante. Se eu sempre privilegiar só aquele que, ao meu ver, é mais competente em fazer, eu nunca vou permitir que aquele que ainda não desenvolveu a aprendizagem aprenda fazendo. Porque ele só vai aprender fazendo. Mas se ele ainda não sabe, significa que ao fazer, ele não vai fazer com perfeição. Ficou claro para vocês o sentido dessa frase? Ou está confuso? Se estiver confuso, me fala que eu repito aqui. Tá claro? Então, a gente desconstruiu algumas ideias aqui em relação ao trabalho em grupo. E aí a gente vai colocar isso um pouco em prática. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês uma atividade que a gente vai fazer para a próxima semana sobre essa questão da cooperação. Mas antes, eu vou colocar um link aqui no chat. Vocês vão clicar nesse link e vão responder 5 perguntas a respeito da aula de hoje. Eu vou dar uns minutos. Quando eu falar que encerrou os minutos, vocês têm que enviar para mim as perguntas. Entendido, gente? Eu vou botar um link aqui no chat. Vocês vão clicar, vai abrir 5 perguntinhas a respeito da aula de hoje. Vocês vão responder e acabou de responder, vão enviar. Ok? Deixa eu só... tá vendo? Fala, Leonardo. Oi, Ellen, boa noite. Deixa eu te falar, meu chat não tá pra mim, não. Por quê? Porque você tá no celular? Tô no celular. Desde cedo. Então, depois a gente conversa como que vai fazer com você, mas eu vou colocar aqui. Bem, vou tentar sair, vou ver se entro de novo pra ver se é o problema. Tá. Galera, eu vou colocar o link aqui, um momentinho, por favor. A gente vai aprimorando o uso das tecnologias, né? Ai, abri errado, peraí. Aí, gente, foi o link para vocês. Clica nesse link que está aí no chat, responde as 5 perguntinhas e envia. E aí, quando eu encerrar o tempo, vou dar um tempo aqui de mais ou menos uns 10 minutos para vocês responderem as perguntas. Depois desses 10 minutos, não saiam da aula, porque eu vou explicar qual é a atividade da aula da semana que vem, tá bom? Então, respondam, enviem e permaneçam aqui, que depois desses 10 minutos, são 8h14 no meu relógio. Quando for 8h24, 10 minutos, eu vou explicar algumas questões da aula semana que vem. Vou dividir vocês em grupo, então vocês precisam estar aqui.
Bom trabalho aí. Se alguém tiver dúvida, se alguém não estiver conseguindo, me chama aqui, por favor. Só não me peça a resposta da atividade, né, gente? Coloque conforme você entendeu, com as suas palavras, o que você entendeu da aula a respeito dessas perguntas que eu coloquei aí, por favor. Como vocês têm 10 minutos para fazer, me deem 5 minutinhos, enquanto vocês estão aí fazendo, eu já volto. Rapidinho, eu vou só abastecer minha caneca de água e já volto, tá bom? Eu vou botar água e vou fazer xixi. Eu tô morrendo, vou fazer xixi. Onde eu não. Só não quero respirar. Se você for pedir cantinho de sabor, pede comentário pra mim, não só no corpo, pode ser uma pacote. Se você for pedir pizza, pode ser. Se você for pedir um livro, pode ser. Tô aqui, galera, se precisar. Se não tiverem conseguindo acessar alguma coisa, me fale.
Ellen, Oi. eu não entendi muito bem a 4, como você quis falar o que temos de concreto. Lê para mim a questão, que eu não estou aqui com ela, não abri aqui agora, não. Fala. Temos de concreto na realidade que vivemos hoje em relação a fornecer apoio aos alunos com grandes dificuldades. É porque nós conversamos que o autor ele vivia em uma outra realidade em 1999. Pedro não dá resposta, né? Poxa, é por aí. Pedro está meio que respondendo já aqui no chat. É porque ele escreveu lá em 1999. Eu quero que vocês falem o que a gente tem hoje de concreto dentro desse contexto. Se era isso ou essa era alguma atitude nossa enquanto professor. Pode responder conforme que você entendeu, mas o que eu quero dizer é que, dentro desse contexto de inclusão, de alunos com dificuldade, o autor ele vivia numa outra realidade. Hoje, o contexto que a gente vive, né, o que a gente tem de concreto? Aí você pode responder conforme. Eu vi, eu botei até que você botou no slide, mas eu fiquei em dúvida se era mesmo aquilo que estava lá ou se era alguma ação ou atitude nossa enquanto professor. É por aí, tá bom? Tá, obrigado. Eita, Pedro.
Vamos lá, pessoal. O tempo já foi. 5 pessoas já responderam. Tá faltando gente responder ainda. 6 pessoas. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem ainda não fez, nós temos 11 alunos aqui. Só 6 até agora responderam. Deixa eu ver, 7, 8. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que agora eu vou explicar a nossa atividade de semana que vem. Faltam ainda 3 alunos encerrarem as suas respostas. Três alunos. O Cássio está perguntando se eu vou ler agora. Não, Cássio, não vou ler agora. O que acontece? Essas perguntas, quem respondeu aí não vai precisar fazer atividade na semana, tá bom? Tem as perguntas relativas à aula de hoje que eu faço durante a semana. Vocês não vão precisar fazer essa atividade, porque essa atividade que eu acabei de dar vai valer presença para hoje, para vocês que já responderam. E eu vou enviar esse link lá no grupo de vocês. E aí, quem não veio à aula de hoje vai ter que assistir a aula e vai ter que fazer a atividade. Eu vou botar o link disponível lá no grupo para poder as pessoas que não estiveram aqui conseguirem fazer assistindo a aula depois. Mas a gente vai ter uma atividade em grupo para a semana que vem que não é para presença, é para ponto, tá bom? E a atividade da semana que vem, ela vai valer mais ponto do que as outras. Não me perguntem. Oi. Vai ser os grupos que você já fez na semana retrasada, seus mesmos? Não. Espera eu explicar, aí vocês vão ver que é diferente, aí se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Mas são diferentes, porque eu vou precisar de 4 grupos dessa vez, entendeu, Jaime? Aquela vez eu fiz só 2, a gente fez só 2, e dessa vez eu vou precisar de 4 grupos. E aí, eu não sei quantos pontos ainda vai valer, que assim, são 4 pontos de grupo. Né? São 4 pontos de trabalho, né? De grupo. Ai, meu Deus. 4 pontos de trabalho. E aí, assim, no final do semestre, eu vou pegar quantos trabalhos eu dei, vou dividir, né, por esses 4 pontos. Porém, este trabalho da semana que vem vai ter um peso maior. Então, por exemplo, vamos supor que os outros trabalhinhos que a gente fez, cada um valeu 0,5, 0, alguma coisa. Esse de semana que vem vai valer 1 ou 1,5. Vai ter um peso maior. Por quê? Porque ele é mais trabalhoso, tá bom? Então, a gente vai, na aula que vem, a gente vai trabalhar o capítulo 4 do livro. Vocês já têm o livro em PDF, todo mundo, eu já enviei no grupo. Anotem aí, tem um slide aqui explicando também, um slide que eu vou enviar para o grupo, mas anotem para não ficar dúvida. Peguem o capítulo 4. No capítulo 4, tem 4 tópicos. Os grupos, cada grupo vai ficar responsável por um tópico desse capítulo. O capítulo 4 não é difícil, é sobre envolver os alunos em suas aprendizagens. É essa competência, a 4. E a gente vai se dividir em 4 grupos, mas preste atenção no que da questão do trabalho. Tá aqui no slide final, ó. Vocês estão vendo aí o slide, explicando o que é para a próxima aula. Ó, vou ler o slide. Em 4 grupos, apresentar o capítulo 4, que é envolver os alunos em suas aprendizagens, do livro 10 novas competências para ensinar, que você já tem. Cada grupo vai ficar com um tópico do capítulo. Só que vocês vão ter que dividir a tarefa entre vocês do grupo da seguinte forma.
Alguém vai ter que apresentar, dar a aula aqui virtualmente. Então, alguém do grupo vai aparecer em vídeo, em áudio na hora da aula para dar a explicação sobre aquele tópico. Aí vocês vão dividir, se vai ser uma pessoa só, se vai ser duas, um vai falar uma coisa, não sei. Alguém vai elaborar uma atividade e vai aplicar, então tem que ter uma atividade referente àquele tópico. Então, por exemplo, hoje eu dei uma aula e apliquei uma atividade. Vocês vão pensar em qual vai ser a atividade que vocês vão aplicar referente àquele tópico que vocês vão dar a aula. E tem a outra atividade, que é a elaboração do material. Porque vocês vão ter que elaborar um material para a turma, ou em slide, ou em apostila, uma coisa escrita que vocês vão enviar aqui pelo link do chat. Entenderam? Essas são as divisões das tarefas do grupo. Agora, o pulo do gato é o seguinte. Importante que você fique responsável pelo que você mais tem dificuldade em fazer. Olha, gente, é importante que você fique responsável pelo que você mais tem dificuldade em fazer. Então, se a sua maior dificuldade é preparar o material, essa vai ser sua tarefa. Se a sua dificuldade é apresentar a aula, essa vai ser a sua tarefa. Só que é um trabalho cooperativo. Mesmo que você fique responsável, você vai ter que contar com a ajuda dos seus outros colegas do grupo. Porque o que a gente vai enfatizar aqui é a cooperação, é a atividade cooperativa, que foi a nossa aula de hoje. Entenderam? Então, não são aqueles mais habilidosos em falar que vão falar. Não são os mais habilidosos em fazer slide que vão fazer slide. Porém, vamos supor que a minha dificuldade seja em falar. E aí, eu vou falar, né? Porque essa é a minha dificuldade, é para eu fazer aquilo que eu tenho dificuldade. E eu vou perguntar isso na aula. Quem ficou responsável pelo quê? Qual era a sua maior dificuldade? Então, não adianta colocar a pessoa que fala bastante para falar e falar, não, a minha dificuldade em falar, que eu vou saber, né, gente? Se a sua dificuldade em falar, e você ficou com essa questão, você vai precisar contar com a ajuda do seu grupo. Então, o seu grupo vai ajudar, porque a atividade, o ponto é pro grupo. Então, ele tem dificuldade em falar, mas o ponto não vai ser só dele, vai ser do grupo. Então, o grupo vai ter que ajudá-lo nisso. Faz encontros virtuais, faz chamadas de WhatsApp aí em grupo, ajudem, deem dicas para o colega, quem é bom em falar, dê dicas para o colega, o que ele pode fazer para falar. Ah, você pode fazer um roteirinho. Ah, na hora o grupo vai ajudar participando também da fala junto com... Não sei. O ponto é do grupo. Então, vocês vão ter que se cooperar, um cooperar com a dificuldade do outro. Se a minha habilidade é fazer slides, eu vou fazer o slide, eu vou pegar dicas com aquele que é bom em fazer. Mas não é ele que vai fazer, sou eu que tenho a dificuldade. Entenderam a essência do trabalho? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A nossa aula que vem vai ser dada por vocês. Então, a gente vai acionar vídeo, a câmera, tá bom? O áudio, então venham bonitos para poder aparecer no vídeo. Vamos dividir aqui os grupos e os tópicos que vai ficar para cada grupo? Então, nós temos aqui... Tem uma introdução que vocês não precisam dar, vai começar no primeiro tópico. A gente tem um tópico que tem o primeiro, suscitar o desejo de aprender. O segundo, instituir um conselho de alunos. O terceiro, oferecer atividades. E o quarto, favorecer a definição de um projeto pessoal. Nós temos aqui hoje, neste momento, 3, 6, 9, 11 pessoas. Como é que a gente vai dividir em 4, 11? Me ajuda aí, gente. Vai ter duplas e um grupo de 3, é isso? Eu vou ter trios e duplas. Vocês que são bons em matemática aí. São 11. Ai, gente, vai ficar gravado esse negócio que eu não sei fazer conta, hein? Não é que eu não sei, tem dificuldade.
3. Obrigado, Pablo. Então, Cássio, o Cássio está perguntando e o pessoal que não está aqui. A gente vai dividir quem está aqui, Cássio, primeiro. Nós temos 11. Daqui, a gente vai fazer 3 trios e uma dupla. É isso, Pablo? Né? 9 com 2, 11. Isso. Então, uma dupla e 3 trios com quem está aqui agora. Depois que a gente dividir com quem está aqui, aí eu vou orientar vocês a poder inserir quem não está aqui nas duplas e nos trios. Combinado? Então, eu quero as duplas e os trios, por favor. Serão 3 trios e uma dupla. Quem aí já tem o trio? Quem aí vai fazer? Pablo, eu, Jaime, Brenon. Então, primeiro trio, Pablo, Jaime e Brenon. Depois eu vou dividir os tópicos, tá, galera? Outro trio, por favor. Façam igual o Pablo fez aqui, ó, colocou no chat. Ficou bom assim. Outro trio ou uma dupla. Caetano, Cássio e Luara. Perfeito. Outro trio ou dupla. Por favor, se manifeste. Quem tá faltando? Gabriel, você tá em que grupo? Falta Gabriel falar. Ingrid, Thales. Grupo ou dupla de vocês? Gabriel, Thales e Pedro. Aí sobrou Ingrid e quem? Ingrid. Peraí. Quem mais tá faltando, gente? Thales. Não, Thales já está. Caetano. Caetano não tá em lugar nenhum, né? Caetano e Ingrid, eu posso colocar vocês dois juntos? E aí depois vocês colocam no grupo de vocês quem não tá aqui, tudo bem? Ingrid e Caetano. Ah, Arthur tá aqui. Ué, não tinha te percebido, não. Ah, Caetano tá aqui, gente. Por que eu falei Caetano? Ingrid e Arthur. Tá, Caetano, já vi aqui. Aí, olha só, ficaram os seguintes grupos. Agora a gente vai dividir os tópicos, tá? Primeiro trio, Pablo, Jaime e Brenon. Depois, Caetano, Cássio e Luara. Depois, Gabriel, Thales e Pedro. Ingrid e Arthur. Vocês podem colocar dentro do grupo de vocês quem não tá aqui, tá bom? Aí eu vou deixar quem não tá aqui entrar em contato com vocês entrarem em contato, aí vocês podem inserir quem vocês quiserem nos grupos, nos trios ou nas duplas, tá bom? Agora vamos dividir os tópicos. Pablo, no seu grupo, escolhe um número de 1 a 4. Coloca aqui de 1 a 4. Cada grupo coloca um número de 1 a 4. Cada representante. Pablo, qual o número de 1 a 4? Caetano, Gabriel e Ingrid. Pablo, que é o número 3. Vai lá, galera. Arthur, que é o 4. Ué, Arthur e Ingrid, vocês estão no mesmo. Vocês têm que entrar no consenso aí. Arthur botou 4 e Ingrid 2. Gabriel colocou 2. Pode ser o 4 mesmo? Ok, então eu vou deixar o Gabriel com 2. E aí sobrou o primeiro com o grupo do... Peraí, de Caetano? Isso. Então, gente, esses números é a ordem dos tópicos. O primeiro tópico, vocês vão pegar o livro lá em PDF, que eu já mandei para vocês. A introdução vocês não precisam fazer, a não ser que vocês queiram, né? O grupo 1 pode começar pela introdução se quiser. O primeiro tópicozinho, o primeiro subtítulo, vai ficar com o grupo do Caetano, ok? É pequenininho. O segundo subtítulo
vai ficar para o grupo do Gabriel. O terceiro subtítulo vai ficar com o grupo do Pablo. E o último, o quarto subtítulo, vai ficar com Ingrid e Arthur. E quem mais eles inserirem. E aí, como que você vai abordar esses tópicos? De acordo com o que eu coloquei lá no slide, como tem que ser a divisão. Tem que ter alguém falando, não necessariamente tem que ser só um do início ao fim, vocês podem dividir. Tem que ter alguma coisa, algum material, um slide, uma apostila, alguma coisa escrita para passar para a turma sobre aquele tópico, que você pode passar aqui pelo chat. E precisa ter uma atividade sobre o seu tópico. Perguntas, ou alguma coisa, uma atividade oral na hora, tem que ter uma atividade. Tem que ter essas 3 coisas. E você vai ficar responsável por aquilo que você mais tem dificuldade em fazer. Expliquei tudo. Perguntas, dúvidas? Não? Valerá ponto. E essa atividade é a atividade que vai ter o maior peso de ponto dos trabalhos desse semestre. Tá bom, gente? Então, assim, a gente vai encerrar a nossa aula. Eu vou deixar... vou enviar o slide agora lá no grupo. Vou enviar o link também da atividade para quem não fez. Vou parar aqui a gravação. Momento. E a gente vai se despedir.